Nós estamos hoje com a professora Marcileia, lá do Mato Grosso. Abana aí, dona Marcileia. Nós estamos com o Rodrigues, lá de Itaqui, Abana Rodrigues. Nós estamos com a Sandra, mas não se preocupem que do lado dela está o Cláudio. Só que o Cláudio está hoje assessor para acompanhar os jogos e nos anunciar os resultados. O Pedro, que botou uma camiseta para honrar o seu time, mas na verdade está sem camiseta hoje. A dona Estela, que só não achou a camiseta colorada dela, mas ela é colorada. O Rodrigo Ibanes, Abana aí por enquanto. Rodrigo, depois tu dá o teu boa noite, legal. O Fábio Razador, que já está com as perguntas prontas para o Rodrigo. O Gledson, que é assessor para as perguntas dentro da sala. O Lucas, o homem do Recordan. Um abração, Lucas. O Pablo, que veio vestido de gala hoje, do canal El Gaúcho, veio com a camiseta do Inter. A Maíra, que está cansada do trabalho, não sei se é do trabalho ou do CrossFit, está tirada ali, Abana aí, Maíra. E a Priscila, que está de apartamento novo, não quis abrir a tela para não mostrar para vocês que hoje é festa de inauguração no apartamento dela. Deixa eu dar uma olhadinha em quem está no YouTube ainda, quem está entrando, deixa eu dar uma olhada, até para mandar um abraço. Coloquem de onde vocês assistem, tá, pessoal? Para a gente poder anunciar vocês aqui. Nós temos a Renata dando boa noite, nós temos a Enelise, tá, dando boa noite. Boa noite, patrão Rodrigo, a Tatiana. Então, a gente tem um monte de pessoas que já estão vindo pelo próprio Rodrigo aqui, no nosso canal Fala aí, Professor. Já que você está chegando agora, não esquece de curtir. Curte ali, ó, curte essa live, que aí é o jogo do YouTube. O YouTube transfere para mais pessoas, caso você venha a curtir, tá? Ela fala de Tramandaí, a Renata Marques. Tá? A Dayana entrou agora, o José está lá chutando e cabeceando. Tá? Nós temos com apenas 16 curtidas. Já aproveita e assina o canal, porque tem bastante informação vindo aí. O Alessandro, que é o campeão das hashtags, tricampeão ali, já tem direito a pedir música, já chegou. O Paulo Joel chegou. Vou voltar para a sala aqui, depois eu dou uma cumprimentada lá. Pessoal, não esqueçam, nós temos a melhor hashtag, fiquem ligados, né? Qualquer problema que acontecer aqui na sala, já façam a hashtag na noite, mas cuidado que o Alessandro está aí, o Alessandro sempre ganha hashtag, tá? A melhor mensagem, a melhor frase, tá? Também está sempre sendo destacada. E nós temos aquela ata louca de bagual que o Pedro, Darcy e a Estela fazem, além da oração que nós temos, que são as atrações que a gente tem aqui à parte. Pessoal, antes da gente começar, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, Dona Marcileia e Priscila cuidam de vocês no YouTube, já devem ter dado boa noite, já estão cuidando de vocês aí no YouTube. O Gledson e Maíra cuidam das perguntas aqui. E passo de imediato para Pedro, Darcy e Estela fazerem a oração de abertura da reunião para que seja uma ótima reunião. Vamos pedir a bênção do Senhor, então. Abençoa, Senhor, esta casa singela, onde a luz do Evangelho esplende soberana e onde encontra a guarida a imensa caravana dos tristes corações que a prova desmantela. Neste poço de paz, onde a fé nos irmana, em torno do ideal que ao mundo se revela, a caridade é sempre atenta sentinela, estendendo seus braços à penúria humana. Neste recanto amigo, à margem do caminho, ninguém procura em vão o conforto e o carinho, cansado de bater, chorando porta em porta, porquanto a tua voz, na voz de quem ensina, a mensagem de amor da celeste doutrina, a renovar no bem, a vida nos exorta. Que assim seja. Muito bonito, muito obrigado ao Pedro e à Estela pela oração. Já é tradicional da nossa reunião. Deixa eu só dar mais um alô ali. O Alessandro está dizendo assim, lá no YouTube, voltei, então é para assustar o pessoal mesmo. A Tatiana de Quaraí está com a gente. Um abração, Tatiana. A Isabela deu boa noite. Mundo das Gêmeas deu boa noite. O Alessandro Fagundes disse, hoje eu vou ficar de olho no jogo, tá? Ele está falando, então não vai deixar passar nada de hashtag hoje. Adriano Lima, um abração, Adriano, tá? Que está com a gente também, mandou um saudades da Marcileia. A Dariana Lima
dando um Dali Patrão, tá? Que é para o Rodrigo, e mais algumas pessoas, Jocelito Quadro, que está dando ali um querido Pedro Darcy, lembro de uma aula de interpretação que tive com ele há muitos anos atrás, está dando boa noite, e assim mais algumas pessoas. Pessoal, vai chegando, vai deixando seu comentário, vai fazendo sua pergunta, tá? E eu vou começar já agradecendo ao patrão Rodrigo, que hoje é aniversário de casamento dele, e ele se dispôs a vir conversar conosco. Muito obrigado, eu sei que ele tem as suas ocupações. Rodrigo Ibanes, patrão do Estância da Serra de Osório. Vou começar eu perguntando, vou fazer um pouco diferente das outras reuniões, não vou deixar ele falar sozinho. Rodrigo, conta um pouco da tua trajetória, dá uma boa noite para quem nos assiste e conta quem é Rodrigo Ibanes no tradicionalismo, até para as pessoas que não te conhecem, que são poucas, acabarem descobrindo todo esse trabalho que tu faz. Boa noite, professor Tony. Quero agradecer pelo espaço de divulgar as coisas, né, as atividades da nossa entidade, que a gente possa contribuir de alguma forma, né, para todos que nos assistem. Quero dar um cumprimento especial a um amigo de longa data aqui, o senhor Pedro Darcy, uma das nossas referências no tradicionalismo, e assim cumprimento todos os demais colegas que estão participando desse momento assim, de construção e reflexão. O Rodrigo, ele é professor de educação física, né? Colega do professor Tony, né, de profissão. Tem especialização em pedagogia de esporte. Pai da Isadora e da Clara, esposo da Raquel. Tive que fazer essa parte, né, para aliviar um pouco. Então, né, a família que me norteia assim nas ações e direcionam, né, os nossos pensamentos, enfim, nossos projetos, sempre alicerçados nessa base familiar. Eu iniciei o tradicionalismo, né, lá em 82, muito novinho, com 6 anos, quando a minha mãe adentrou comigo pela mão no Centro de Tradições Gaúchas, Estância da Serra, e estava dando aula para nós, uma referência da casa, uma referência, por que não, também no Rio Grande do Sul, a professora saudosa que nos deixou ano passado, a professora Marli Scholl. Mas eu segui pouco tempo, muito envergonhado, enfim, né, coisas de criança, eu não permaneci. E quis a vida que eu conhecesse a Raquel, e lá, início de 93, começamos a namorar, enfim. Eu comecei a participar das atividades do CTG, acompanhando depois como integrante das invernadas. E nessa caminhada do CTG, eu posso dizer que dentro do Estância da Serra eu passei por praticamente todas as esferas, vamos dizer assim, né? Posteiro, depois instrutor, depois 2 vezes capataz do CTG. Tivemos uma participação também durante 11 anos junto à equipe organizadora da artística do Rodeio Internacional de Osório. E agora estou patrão no ano de 2020 e 2021, liderando, pastoreando a nossa gente aqui e conduzindo as ações do CTG Estância da Serra. Espero que a gente possa, né, mais uma vez, construir, informar, aprender. Todos esses momentos de troca, eles são muito importantes, né? E por isso eu não poderia deixar de não atender o convite, professor. Uma boa noite. Eu já agradeço, colega de professor de educação física, né, na área de educação física, e também parabenizar, né, um dançarino tendo uma trajetória dentro do CTG, hoje patrão. Isso é muito legal. Já vou agradecer, né, que está nos assistindo lá o presidente do MTG do Mato Grosso, o Chico, tá? O mais conhecido Chico para nós, e está nos prestigiando. E tem bastante gente assistindo, Rodrigo, já interessado em saber, né, como é que é esse trabalho como patrão e como foi essa possibilidade de retornar a ensaiar. Mas eu vou deixar para uma segunda pergunta que eu acho que é interessante, porque eu acho que todas as entidades passaram por isso e é importante ouvir o teu depoimento.
Nessa época de pandemia, sendo patrão, Rodrigo, como é que tu conseguiu desenvolver um ano tão difícil para todos nós, né? Para o Brasil inteiro é um ano muito difícil, mas em especial para as entidades tradicionalistas que, teoricamente, não visam lucro, né? Que se mantêm com o auxílio dos sócios e com as promoções. Como é que foi trabalhar esse ano, Rodrigo? Pois então, quis a vida que, na minha gestão, né, nós tivéssemos tamanho desafio à frente de uma entidade, né, como Estância da Serra, como os demais também, como tu colocaste, né, para nós não é diferente e não torna mais fácil de forma alguma, mas lá no projeto inicial da nossa gestão, nós tínhamos já alinhado as questões de organização da entidade para a utilização de tecnologias, né? A organização da entidade pela parte das redes sociais, com uma linguagem única, uma linguagem do Estância da Serra, em que desde o mais novo associado ao mais experiente pudesse ter acesso a essas informações e pudesse também compartilhar. Pois veio a pandemia e esse projeto inicial, de certa forma, amenizou toda a questão da atividade do Estância da Serra, porque nós já estávamos projetados não para esse momento de pandemia, porque isso, né, ninguém estava esperando, então a nossa geração, como anteriores, também não tinha passado por isso. Mas facilitou sim no acesso a chegar às casas. Eu sempre falo que, por paradoxal que seja, né, tão distante nós estamos e talvez nós nunca tenhamos chegado tão próximo, tão dentro da casa das pessoas, né? Tivemos as nossas vidas assim expostas aqui, nós estamos atrás, as filhas, enfim, né? Vocês também, então a casa aberta para o mundo, enfim. Mas assim, o que nós buscamos, tá? Porque nós também tivemos esse movimento da parte presencial não poder ser realizada por todas as questões que envolvem a pandemia, né? Mas nós tentamos, de todas as formas, manter as pessoas vinculadas emocionalmente, vinculadas com o sentimento de pertencimento à casa, e tentando motivá-las a participar das ações. Nós fizemos várias ações de forma virtual, assim, de apoio, inclusive as ações propostas pela MTG, do tradicionalismo solidário, campanha do agasalho, depois tivemos a live artística, cultural e musical, com o nosso musical, contando um pouco da história do Estância ao longo dos festivais, enfim, participação do nosso musical no Cante em Cante. Por quê? Porque nós temos uma cadeia, nós temos uma rede de pessoas e que envolve suas famílias que dependem, isso não é formal, não é um trabalho formal, mas que dependem do Estância da Serra. Músicos, professores, secretárias, auxiliares de limpeza, enfim, pessoas que dependem do Estância. E no momento em que a casa, como todas as outras, não pôde mais exercer a sua função e passa muito realmente pela mensalidade do associado, como todos os outros grupos, como todos os outros CTGs, né? Então nós tentamos manter as pessoas vinculadas e mantemos até hoje, né? Graças a Deus a patronagem entendeu isso e por mais que seja uma prestação de serviços, né, dessa classe, é uma questão humanitária, né? Então nós entendemos e a entidade patronagem nos autorizou a manter toda essa classe, todo esse nosso grupo de trabalho, né? Então todos os nossos integrantes das invernadas, né, se engajaram nessa situação, mesmo eles também estando em condições de perda de emprego, de ter que se reinventar, que é uma palavra que todos nós estamos usando muito, na questão familiar, enfim, né, como eu disse, questão de emprego e renda, mas eles entenderam que era um momento jamais vivido e que nós, como instituição formadora de pessoas, muito mais do que uma instituição que forma um grupo de danças para participar, enfim, de competições, nós somos um centro de formação de pessoas. E isso eu tenho a alegria de compartilhar com vocês, que
os nossos associados e participantes ativos do Estância da Serra entenderam essa mensagem. Então, foram várias ações, depois partimos para as ações, claro, de quando houveram a possibilidade de fazer os eventos de galeto, pegue leve, enfim, que geram receita para a entidade, né? Pelos protocolos, quando foi permitido, nós também começamos a botar em prática, o que também começou a facilitar a questão de receitas, né? Então, mas é um desafio, está sendo, a pandemia não acabou, né? Que fique bem claro isso. Depois nós vamos avançar para as perguntas, né, em relação aos protocolos, e eu já quero deixar, né, Tony, bem claro aqui que nós respeitamos demais a opinião de todos, né? A gente sabe que tem opiniões contrárias, enfim, mas nós entendemos, né, que era um momento de avançar e tentar retomar, mesmo que de forma diferente, as nossas atividades. O Rodrigo já de imediato, assim, já saiu te parabenizando, né? Porque é colocar, de certa forma, uma entidade tradicionalista com respeito, né? Ver que ela não é um galpão para fazer festa e churrascada apenas, que ela gera empregos, que ela produz para o seu município, que ela é um ponto de cultura e que ela tem pessoas que dependem, né? Que trabalham, que prestam serviço a essa entidade. Então, realmente, tu precisava de uma solução e buscaste o respeito, né? Como uma entidade e se adequou a essas normas. Eu queria agradecer a presença da Carmen e do Marco Ávila, que já se proporam a fazer uma reunião também, porque a gente vai falar sobre as dicas dos campeões. Eles foram convidados e o Marco ficou só me disponibilizar a data certa que ele poderia ser ele e a Carmen juntos, né, para conversar sobre isso. São multicampeões. Tem o Jefferson também, que é nosso companheiro da comunidade. Fala aí, professor, dizendo assim, mais patrões como esse, tá? E uma baita referência também. E tem muita gente que veio que é do Estância da Serra aqui, com certeza. Pessoal que é do Estância da Serra, escreve aí Família Estância da Serra, no ladinho, no seu comentário, vai escrevendo Família Estância da Serra, que a gente vai vendo quem é do CTG que veio prestigiar. E já vou agradecendo a presença de vocês aí. Vai escrevendo Família Estância da Serra para a gente saber todos que estão aí presentes, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Rodrigo, vamos e nos explica como começou esses ensaios e que atitudes tu teve que tomar, qual foi os passos que tu fez, porque eu acho que essas orientações são muito boas e vão ajudar muitos CTGs que estão nos assistindo, inclusive MTGs, como a gente tem agora o MTG no Mato Grosso ali, o presidente Francisco assistindo. Qual foram os primeiros passos que tu tomou? Não que eles sirvam como referência para todos, né? Mas são um ponto de partida. Sim. Tony, assim, esse processo de pensar a retomada, ele se deu lá em maio já, mesmo nós estando, vamos dizer, quase que no auge da pandemia. Tá? Ele se deu e dentro de um grupo de instrutores, talvez, eu não sei se tu tenha acompanhado isso, talvez tenha acompanhado, alguns fizeram um movimento de, vamos dizer assim, de instigar o movimento tradicionalista gaúcho a acrescentar aos protocolos que vinham sendo pedidos pelo governo estadual de considerar o setor dos CTGs, o setor cultural tradicionalista, né? A ideia principal, no meu entendimento, lá naquele momento era essa, que nós passássemos a fazer parte dos protocolos que eram deliberados, porque nós somos um pouco de academia pela parte, somos um pouco escola de dança, somos clubes sociais, enfim, e o CTG não se encaixava, né, no entendimento assim. Então, primeiro movimento, e eu tenho assim a alegria de dizer que tenho quatro meninos que assinaram aquele documento, que fazem parte do nosso grupo de danças e da instituição hoje, né, o próprio Marco, que tu falaste também, o nosso diretor artístico. Então, esse primeiro movimento que foi feito junto ao MTG, de certa forma um pouco, né, incompreendido assim por alguns, enfim, mas é aquilo que eu disse, respeitando a opinião de cada um, né, mas a proposta na verdade não era para aquele momento, era para que fosse considerada e discutido, né?
E então, claro, com todo aquele momento que deu e movimento que deu contrário, nós também nos recolhemos um pouco, né? Porque tocar no assunto retorno, de certa forma, parecia que tu estava como cometendo um crime, né? Então, só que as atividades começaram a retornar dos outros setores. Começaram, demorou muito, mas começaram as academias com uma forma muito restrita, né? Então, nesse momento em que começaram a retornar, nós começamos a discutir isso dentro do Estância da Serra novamente. Poxa vida, será que nós somos tão incapazes de realizar um protocolo e mais do que realizar, escrever um protocolo alicerçado nas normas, enfim, nas orientações sanitárias e de saúde, de manter com responsabilidade que ele se execute na íntegra o que está escrito? Será que nós não somos capazes? Será que nós não temos condições de propor uma atividade segura e sem diminuir nada, nenhum setor, mas uma quadra esportiva pode estar em atividade, está liberada, e nós não? Então, começamos esses questionamentos, essas reflexões, não, nós vamos tentar. Então, nós tentamos, depois, foi julho, agosto, durante o mês de agosto, junto ao Poder Público Municipal, quando nós tivemos uma reunião da região, onde participou o amigo Valmir, né, o vice-presidente artístico, e ele colocou, quando questionado do retorno, que o MTG não proibia nada, que acima do MTG tem a legislação, tem os decretos municipais. Então, no momento em que os municípios autorizassem o retorno, o MTG não seria contrário a isso, entendeu? Então, neste momento, quando houve essa posição do MTG, nós começamos as conversas mais, vamos dizer assim, mais ativas assim com o município de Osório, né? Então, daí passamos para a parte documental, né? Que quando Osório entendeu e autorizou a volta das quadras esportivas, enfim, não escolinhas, quadra esportiva mesmo, sintético, futebol, com contato, né? Nós entendemos que era o momento de protocolar e escrever esse protocolo com algumas medidas, e nós tivemos a felicidade de ser atendido o pedido pelas condições que apresentamos pro Estância da Serra, né? Quero deixar claro que o município ele está deliberando e autorizando caso a caso pelas condições, né, que tu tens para apresentar, enfim. Então, nós usamos a cartilha do MTG, serviu como referência, a portaria conjunta da Secretaria de Saúde e Educação, que fala, que orienta os planos de contingência para o retorno das escolas, né? Número 1 de 2020, os próprios protocolos do governo estadual, enfim, com as medidas de cuidados, protocolos da Anvisa quanto ao uso de EPIs, enfim, nós estudamos isso e montamos um protocolo para o que a gente entendia, né? Para o desenvolvimento das atividades, e quero deixar bem claro assim que foi solicitado para atividade de adultos, tá? Em momento algum nós colocamos como as crianças para atividade de crianças, tá? Que seria de certa forma uma incoerência pela questão da escola, enfim, mesmo entendendo que são situações ainda distintas assim, né? Para o controle, né? Então, eu não sei se eu já entro no protocolo. Eu acho que vamos por partes. Vou pedir para o pessoal que está lá, Rodrigo, acho que essas informações são muito boas, né? Vou pedir para o pessoal que está nos assistindo lá no YouTube para colocar as suas dúvidas aí, tá? E aí a gente vai entrar agora no protocolo e ele vai falar sobre o que o Rodrigo conseguiu realizar na cidade dele para o CTG dele, tá, pessoal? Uhum. Então tem que ter esse cuidado, porque nem, como ele disse, cada município tem as suas regras, a gente tem que entender isso, né, Rodrigo? Sim. E que talvez no mesmo município, aqui no Pedrito, por exemplo, as regras dele possam não se adequar ao meu CTG. Mas a gente vai ter que ver as nossas realidades. Até os guris brincaram no YouTube, é só alugar uma quadra esportiva e sair lá
Não é bem assim, né? O Rodrigo vai explicar agora para a gente cada item, e aí eu já peço para aqueles que são da sala, né? Após a explicação dele, já vão levantando a mão para fazer suas perguntas e dúvidas que vocês têm. Também já peço para o Fábio, tu que é advogado, né? E a Marceleia também é, mas é o nosso assessor para isso. Vá pensando nas suas questões para perguntar para o Rodrigo ou até para nos auxiliar em alguma questão legal aí, tá? Rodrigo, fica à vontade, então passa como tu fizesse o teu protocolo ali. Tá. Então, o protocolo, ele, como quase todos, né? E vamos ser bem claro, assim, o que tínhamos de nota técnica, isso a gente conversando muito com os profissionais da saúde, até de Osório, o que nós tínhamos de nota técnica no primeiro dia de pandemia, algumas se mantêm, outras foram alteradas no segundo dia, outras foram alteradas no mês seguinte, porque na verdade é uma pandemia de um vírus desconhecido, em que eles foram aprendendo e estão aprendendo com as reações e com todas as questões do desenvolvimento do vírus e tanto que nós não temos vacina, enfim, né? Então, o que nós protocolamos de acordo com medidas, tá? Na própria portaria, essa conjunta, ela fala em 10, 12 medidas de orientação, de distanciamento, de cuidados com a higiene, de uso de EPIs, enfim, tá? Eu quero dizer que o protocolo ele não é complexo, tá? Não é um documento complexo. Nós pedimos, eu não tenho ele todo de cabeça, eu vou ter que ler. Tá? Então, tranquilo. Então, assim, ó, a primeira coisa é que ele foi baseado no espaço físico, tá? Porque as medidas, os protocolos e as medidas, todas elas vêm, a primeira medida é distanciamento social, né? E se fala em 2 metros sem máscara, 1,5 metro sem máscara, né? Ou melhor, sem máscara, 1,5 metro com máscara, enfim. Então, nós pegamos o CTG, nós calculamos a área livre para ensaio, a área livre do galpão, e fizemos uma divisão, né? Fizemos depois um croquis. Eu queria muito compartilhar com vocês, mas acho que eu não vou conseguir o modelinho de um croquisinho que nós fizemos, mas depois posso disponibilizar também. Tá? Tu não tem ele no celular, só tem no computador? Não, eu não tenho. Vou compartilhar a tela aqui. Na verdade, é um croquis todo, um gradeado, tá? Vamos dizer assim, todo com os pontos né, de cada dançarino, enfim, e deu, pela metragem do Estância, deu 28 dançarinos e os 2 professores, 30 pessoas, tá? Com a distância de 2 metros em cada um. A Estância tem em torno de 600 metros quadrados livre dentro do galpão. Tá? Então, foi o que nós desenhamos assim, dessa forma, montamos o projetinho, tá, do distanciamento, e daí passamos com o que a gente precisava para o desenvolvimento da atividade. Tá? Nós colocamos assim um encontro semanal, tá? De 2 horas, foi o que nós pedimos para a prefeitura, tá? Com o grupo adulto, sem contato. O ensaio não é o ensaio comum de dança de par, é o ensaio aquele que o professor Tony faz lá quando quer fazer um ensaio técnico de harmonizar, de limpeza de movimentos, enfim, né? É um ensaio sem contato. Nós hoje já estamos assim nas redes sociais, nós colocamos, enfim, né? Algumas fotos. Então, em primeiro lugar, ele não tem contato, não é dança de par. Álcool gel na entrada, tá? Isso é básico, por isso que eu digo, ele não é complexo, tá? Se esperam que nós inventamos a roda, nós não inventamos roda nenhuma. A gente, né, apresentou uma roda que andasse de acordo com o nosso carro. Tá? Então, álcool gel na entrada, disponibilização de álcool gel durante o ensaio, né? Uso de máscara, até porque é decreto municipal, enfim, é uma normativa. A troca de máscara na primeira hora, 60 minutos, troca a máscara. Intervalos para higienização de mãos no banheiro, enfim, né, com os banheiros equipados com sabão líquido, toalha de papel, são
parece, para mim, eu estou falando assim, parece coisas básicas, mas daqui a pouco não é, né, Tony? Daqui a pouco são coisas que a gente acha que todos têm conhecimento, mas de repente não é assim, né? Então eu vou falando assim esses mínimos detalhes, assim. Tá? Eu acho até Então, uso legal de máscara. esses detalhes, Rodrigo, porque realmente, como tu disse, para cada região pode ser diferente, algumas pessoas podem não conhecer. Quem conhecer não vai ser problema. Agora, quem precisa da informação, acho que é bom a gente auxiliar. Fica à vontade, pode detalhar bem. Tá. Então, assim, nós colocamos também a verificação de temperatura, tá? Com o termômetro digital, nós adquirimos. Então, esse termômetro, cada integrante que entra para a sala, para o ensaio, é verificada a temperatura, tem uma ficha cadastro com o nome, número de documento e registrada a temperatura. Se a temperatura acusar, de acordo com os protocolos, acima de 37,5, esse integrante ele não entra no galpão, tá? E é direcionado, a gente aciona a vigilância sanitária e a tenda Covid que existe no município de Osório, junto ao posto de saúde e UPA, tá? Comunicando e que o integrante vai fazer o deslocamento até a central de saúde, tá? Então, isso para entrar no CTG. Deixa eu ver aqui. Deixar bem claro também que nós consideramos este espaço para este momento como um espaço de sala de aula, então só participam essas 30 pessoas autorizadas, não entram crianças, não entram pessoas para assistir o ensaio, são os alunos e os professores, tá? Não é permitido, nós colocamos assim, tá? Talvez algum outro CTG, enfim, possa entender de forma diferente e até tenha, se nós tivéssemos colocado diferente, talvez até pudéssemos ter tido autorização, mas o protocolo que nós fizemos foi este, tá? Bom, eu já falei sobre distanciamento, 2 metros entre cada dançarino. Nós fizemos uma ação no CTG de demarcação, além do croquis, nós demarcamos o croquis escrito, nós passamos ele para a prática, para o palco, para o salão, nós demarcamos cada local onde cada dançarino ficará para a sua atividade, com um distanciamento de 2 metros, né? Aquele croquis nós projetamos para o palco, demarcando. Aí registramos isso tudo e acrescentamos como anexo no pedido, tá? A foto do galpão, enfim, com as demarcações. E basicamente é isso. Informações, cartazes também, tá? Cartazes informativos, nós pegamos junto à Secretaria da Saúde do município, né? Orientações sobre higiene de mãos, enfim, todos esses cartazes que nós vemos, que são, né, que é muito batido hoje na televisão, nos programas, enfim, como informação. Foram essas por isso que eu disse que ele é bem simples, tá? Então, novamente, exclusivamente para grupo adulto, tá? Nós não consideramos as crianças neste momento. Foi esse o protocolo, nós encaminhamos, protocolamos ali no protocolo da prefeitura e encaminhados ao gabinete, porque o Osório tem um gabinete de crise do Covid, né, instituído, enfim, onde são deliberadas essas autorizações, que tem integrantes da saúde, vigilância sanitária, enfim,